possam estar. Aleluia. Quantos estão desejosos por ouvir a voz do Senhor nessa noite? Diga amém. Eu não poderia deixar de aproveitar esse momento e convidar o pastor Paulo para vir até aqui e orar nessa hora, e orar pela minha vida, e por esse momento, quando a palavra do Senhor há de ser ministrada, para que ela alcance o seu coração. Pai bondoso, nós te glorificamos, Senhor, por essa noite, porque eu tenho certeza, Pai, que este culto está subindo ao trono da graça, Pai. Desde o primeiro momento que eu coloquei os meus pés na nave desse templo, eu tenho sentido e percebido, Pai, a tua presença de forma muito tangível. Também eu venho te pedir, Pai, pelo teu ungido, pelo anjo dessa igreja. Paizinho querido, reveste ele de uma unção, de uma autoridade, Pai. Libera, Pai, uma unção nova. Meu Pai, óleo novo sendo derramado na vida da tua igreja hoje, Pai. Que ele fale, Pai, com a autoridade poderosa do Espírito Santo. Que os seus pensamentos, Pai, que a sua inteligência seja untada com a unção de Deus, e que as suas palavras, Pai, encontrem guarida em cada coração aqui presente. Que cativos sejam soltos, Pai, que prisioneiros sejam libertos, e que hoje, Pai, um manto de libertação envolva a igreja hoje à noite para a glória do teu nome. Pai, eu lanço uma palavra profética, que ninguém, Senhor, sairá daqui escravo em algum cativeiro para a glória do teu nome. Eu te peço, Pai, que a tua unção, e te ouso pedir, Pai, que anjos ministradores, querubins e serafins, Pai, do teu exército celestial, possam estar pairando, meu Pai, nesse altar, na nave do templo, Senhor, pois é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, o verso de número 15. Romanos, capítulo 7, verso 15. Para que você possa quietar bem o seu coração nessa hora e se inclinar completamente à palavra do Senhor. Romanos 7,15, assim diz a palavra do Senhor. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, o que eu quero, e sim o que eu detesto, o que eu não quero. Você pode dizer amém? Aleluia. Queridos, eu creio que essa palavra declarada por Paulo, ela é uma palavra que ela alcança os nossos corações. Certamente poderíamos ser nós declarando esta verdade, porque é exatamente assim que muitas vezes nós lidamos na nossa vida. Em quantos momentos nós não deixamos de fazer o que queremos e acabamos por fazer aquilo que detestamos? E isso demonstra de alguma forma que nós não temos controle ou domínio sobre as nossas vidas. E portanto,
a partir dessa palavra, Paulo ele vem ministrar ao nosso coração verdades muito preciosas. Verdades que nós queremos compartilhar aqui nessa noite. É preciso entendermos que na nossa vida nós lidaremos com fraquezas, seja em que área for. Essas fraquezas elas podem alcançar a nossa vida, por exemplo, através de uma mentira. Ela pode alcançar a nossa vida através de um ciúme, da inveja, dos vícios, alcoolismo, pornografia, cigarro, pensamentos impuros, ou mesmo obsessivos, ódio, glutonaria, bebedeira e tantas outras coisas que poderíamos aqui citar. Mas eu quero que você possa ir comigo ao entendimento de que existem certas situações que elas ultrapassam aquilo que poderíamos chamar de fraqueza. E elas alcançam a nossa vida e elas nos tornam, se tornam em nós um lugar de prisão, um lugar de cativeiro, um lugar onde de fato nós não conseguimos por nós mesmos nos desvencilhar de situações como essa. Nós não estamos falando de áreas de vulnerabilidades, mas nós estamos falando de prisões. Porque a palavra de Deus ela vai dizer assim para nós: olha, se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade ela não está em nós. Então nós entendemos que o pecado, infelizmente, ele faz parte da nossa vida. Mas o que a palavra de Deus ela nos ensina é que, como Paulo mesmo declara aos Romanos, como viveremos no pecado uma vez que morremos para ele? O pecado ele já não mais tem domínio sobre nós. Mas se então o pecado ele tem algum domínio sobre a nossa vida, é porque nós precisamos entender algo muito precioso. Das duas, ou nós ainda não conhecemos Jesus, aquele que de fato e de verdade nos liberta, ou nós nos encontramos num lugar de cativeiro. A palavra de Deus diz: se dissermos que nós não temos cometido pecado, nós fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Com isso, o Senhor nos faz entender, olha, ser tentado pelo pecado e até mesmo ceder ao pecado é um cumprimento da palavra do Senhor. Errar é humano e até mesmo cristão, irmãos. Mas permanecer no erro, viver um ciclo vicioso no pecado, como nós declaramos, isso ou testifica que nós ainda não conhecemos Jesus, ou que nós estamos presos num lugar de cativeiro e precisamos então sair desse lugar. A Bíblia nos ensina que todo aquele que nasceu de Deus, ele não tem mais prazer no pecado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós fomos gerados pela palavra de Deus. E uma vez que nós fomos gerados pela palavra de Deus, o nosso desejo agora consiste em bendizê-lo, em agradá-lo, em fazer aquilo que é a sua vontade. Porque nós fomos gerados por meio da sua palavra. O contrário disso é estranho a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de transformação. A palavra de Deus, ela diz, olha, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. Você pode dizer amém? Olhe para essa pessoa ali ao seu lado e diga para ela: você é uma nova criatura. Aleluia. E a palavra de Deus diz, amados irmãos, que se você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Amém? E tudo se fez novo. Portanto,
A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de novidade de vida. Se nós estamos de fato em Cristo, nós fomos profundamente afetados pela sua glória. E nós então somos transformados pelo seu poder. Aleluia. Contudo, quem permanece no pecado e não demonstra qualquer atitude de arrependimento, ainda não teve um encontro com Jesus. Aquele que peca e continua pecando, e continua vivendo no pecado, de fato ele ainda não teve um encontro com Jesus. Ele precisa nascer de novo. Entretanto, o que eu quero abordar com você aqui nessa noite são aquelas áreas da nossa vida onde nós podemos estar num cativeiro. E o desejo do meu coração é que essa palavra possa lhe tocar nessa noite, amém? Quem está em um pecado, confessa a Deus e torna a praticá-lo, confessa-o novamente e cai novamente no mesmo pecado, e assim sucessivamente. Isso vai se tornando um ciclo vicioso na sua vida. É muito provável que você se encontre num cativeiro espiritual. Então essa sequência, pecar, confessar, ela precisa ser quebrada, e você precisa ser verdadeiramente livre, amém? Pastor, isso é possível? Plenamente que sim, diga eu creio. Então olha, mesmo depois de nós termos nascido de novo, é possível, infelizmente é possível, que nós possamos viver numa situação assim, onde nós vivemos pecando, confessando, e assim nasce aquilo que a Bíblia chama de escravidão do pecado. Olha o que a palavra de Deus diz, são palavras do nosso Senhor Jesus. Ele disse lá em João 8,34: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Diga comigo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se alguém então começa na prática do pecado e segue-o praticando, a tendência é tornar-se escravo desse pecado. Isso significa, irmãos, que o pecado, ele torna então senhor daquele que peca. Então nós fazemos do pecado, quando nós continuamos a pecar, senhor sobre a nossa vida. Sujeitar-se ao pecado é colocá-lo como o seu senhor. E deixa eu dizer para você, o pecado é um senhor cruel e exige submissão dos seus súditos. Nós precisamos compreender a profundidade da consequência de uma vida no pecado. Quem faz de um pecado o seu senhor acaba tendo que se sujeitar às suas ordens. Quem faz do pecado o seu senhor faz o que não quer. Quem faz do pecado o seu senhor faz o que não deseja. Quem faz do pecado o seu senhor submete-se à vontade do seu pecado. E eu pergunto para você, você já viu algum escravo feliz? Impossível, irmão, somente um pervertido diria algo dessa natureza. Então olha, ouvir isso de um cristão é impossível. Inicialmente, quando somos seduzidos pelo pecado, quando os nossos olhos eles se encantam com o pecado, com os apetites da carne, pela expectativa daquilo que vamos desfrutar, do momento de prazer, e quando então esse pecado ele é consumado, e a Bíblia diz que todo pecado consumado ele vai gerar a morte. Quem nasceu de novo, logo em seguida ele sente revolta e tristeza, porque esse não era o desejo do seu coração. E olha, um alcoólatra, após
após se embriagar, quando ele volta à sobriedade, ele entra num estado de ira consigo mesmo. Ele entra num estado de revolta consigo mesmo. Ou qualquer outro tipo de droga ou de vício. E ele, quando cai em si, a tristeza se instala no seu coração, porque ele diz: eu estou aqui de novo. Quando ele tinha declarado para ele mesmo que ele nunca mais tornaria a fazer aquilo. Mas quando ele se vê, ele já está novamente naquela situação. E nenhum cristão verdadeiramente convertido gostaria de estar numa condição de domínio do pecado. Veja o que Paulo nos declara conforme nós lemos. Paulo, aqui, irmãos, é um homem sincero à sua fé. E o que nós percebemos é que ele está padecendo de sérios conflitos com a sua carne. Veja o que ele diz. Ele está dizendo assim: olha, eu sou carnal. Eu sou vendido à escravidão do pecado. Ele está dizendo: olha, eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu não me conheço. Ele diz: olha, eu não faço o que eu quero. Eu não faço o que eu prefiro, mas eu faço aquilo que eu odeio. Eu faço aquilo que eu detesto. Eu faço aquilo que me mata. Eu faço aquilo que entristece os outros que me amam. Eu trago destruição para a minha vida. Eu trago destruição para o meu lar. Eu trago destruição para aqueles que me cercam. Eu não quero, mas é o que eu faço. Mas sabe que nós percebemos aqui, ao mesmo tempo que Paulo, ele constata essa verdade na sua vida, mas nós percebemos também uma revolta no seu coração. Ele não se satisfaz com isso. Paulo está revoltado com a sua situação, dizendo: eu sou mesmo um carnal. Eu faço aquilo que me revolta, aquilo que pode até me dar um prazer temporário, mas é algo detestável, é algo deplorável. Eu ouvi essa semana, eu não lembro onde, mas uma frase que dizia assim: você pode desfrutar de todos os prazeres que esse mundo pode te oferecer. Você pode passar a vida inteira desfrutando daquilo que de melhor, entre aspas, esse mundo pode te oferecer. Um minuto no inferno vai fazer você se arrepender de tudo que você viveu aqui. Nós precisamos entender que a nossa vida aqui, irmãos, ela vai passar. E nós precisamos entender que nós somos seres eternos, assim como o nosso Deus. Nós somos criados para a eternidade, para a presença e para a glória de Deus. Então situações como essa devem também trazer revolta ao nosso coração. Quantos de nós já não passou pela situação como essa de Paulo? Ou talvez esteja passando. Talvez você possa ter chegado aqui nessa noite profundamente revoltado com você mesmo, dizendo para você mesmo: até quando isso vai se repetir na minha vida? Até quando eu me verei nessa situação? Até quando o pecado vai dominar sobre a minha vida? Quantas vezes eu já não me encontrei aqui em Romanos 7? Quantas vezes eu já não me revoltei comigo mesmo? Quantas vezes eu não estava declarando essa palavra de Paulo? Porque nós temos as nossas limitações. Agora nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Fraqueza é uma coisa, pecado é outra. Nós não podemos chamar de fraqueza aquilo que a Bíblia chama de pecado. E muitas vezes nós queremos justificar o nosso pecado por fraqueza. Pecado é pecado, fraqueza é fraqueza. É por isso que eu gosto do que Luiz Hermínio diz: olha, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quando a gente quer justificar o nosso erro, nós damos ainda mais domínio ao diabo na nossa vida.
deveríamos de fato era logo nos lançarmos aos pés do Senhor, chorando aos seus pés, buscando de fato o arrependimento e o perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Agora pense comigo, se Paulo teve dificuldades assim, o que dizer de nós? O que dizer de mim e o que dizer de você? É preciso que nós sejamos honestos em reconhecer onde somos fracos, mas também reconhecer onde somos pecadores, e colocar tudo isso diante do Senhor. Nós precisamos colocar as áreas aonde o diabo leva vantagem sobre a nossa vida diante de Deus, porque só assim o Senhor ele poderá tratá-las. Amém? Então, como é que nós podemos chegar a um lugar onde nós podemos ser verdadeiramente livres? Como ser livre desse domínio do pecado que nos atormenta, desse domínio do pecado que nos machuca, que nos maltrata, que nos destrói? Entenda uma coisa: se você é escravo do pecado em qualquer área da sua vida, isso não aconteceu da noite para o dia. Tem aquela história que diz que ninguém se torna um alcoólatra ao ingerir um copo de bebida, mas tudo começou ali. Então a palavra de Deus, ela vai nos trazer ensinamentos preciosos. Entenda uma coisa, diga comigo assim: toda escravidão tem uma origem. Então é preciso que nós possamos voltar os nossos olhos para quando tudo começou. Quando tudo começou. A palavra de Deus vai dizer para nós lá em Apocalipse 2:5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Você pode dizer amém? Nós temos aqui pelo menos 4 ensinamentos muito preciosos que nós devemos tomar sobre nós, se nós de fato queremos ser livres de qualquer domínio do pecado, em qualquer área da nossa vida. Primeiro, João está dizendo assim: olha, lembra-te. Diga comigo, lembrar. Lembrar fala de você fazer uma retrospectiva da sua história. Lembrar deve aqui te arremeter para onde foi que tudo começou. Há pessoas que vão dizer assim: passou, ficou no passado, ficou resolvido. E na verdade isso é um grande engano do diabo. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecados, não haverá perdão. Então a palavra de Deus, ela está nos ensinando que nós precisamos olhar atrás e nós precisamos nos arrepender lá no início. Nós precisamos nos arrepender lá onde tudo começou. Nós precisamos então fechar a porta que um dia foi aberta, para que então o pecado tivesse domínio sobre a nossa vida. Então, se existem áreas na sua vida onde o pecado te domina, áreas na sua vida onde você não consegue vencer, onde você está sempre recaindo, onde você está novamente no pecado, você se arrepende dele e logo você está nele novamente. E não é porque você quer, mas é porque ele é o teu Senhor, é porque ele dirige a sua vida, ele governa a sua vida. O Senhor diz: lembra-te. Você precisa lembrar onde tudo começou. E a palavra diz: lembra-te, pois, onde? O onde aqui, o que é que isso significa? O onde tem a ver com o momento e o tipo de pecado que praticamos. Nós devemos mencionar a Deus a área em que nós caímos. Alguém disse certa vez, irmãos, prestem bem atenção nisso, que o escândalo da nossa confissão tem que ser maior do que o escândalo do nosso pecado. Na hora que nós
fazemos aquela algazarra, mas na hora do concerto, nós queremos que as pessoas não saibam, que elas não tomem conhecimento. E o Senhor está dizendo aqui para nós: você precisa mencionar a área aonde você caiu. Qual é o tipo do teu pecado? Qual é o tipo do teu pecado? Como foi que ele começou? Aonde foi que ele começou? Isso precisa ser confessado diante do Senhor. Se é o alcoolismo, se é a pornografia, se é a mentira, se é seja lá o que for, você precisa confessar diante de Deus. Você precisa trazer à luz aquilo que ainda está sob trevas. Então o Senhor está dizendo: primeiro você precisa lembrar, porque lá você abriu a porta para um ciclo que até hoje se repete na sua vida. Você precisa deixar essa porta. Lembra-te onde caíste. E a terceira coisa que João nos ensina, diga comigo: arrepende-te. Arrependimento é mudar a nossa mente em relação ao nosso erro. Sabe quando você não tinha Cristo, não tinha nenhum peso na sua consciência quando você fazia o que fazia, era normal. Você simplesmente ia lá e fazia, e você não entendia que Deus se irava com isso, que Ele se importava com isso. Você nem pensava em Deus. Mas agora o Senhor está dizendo: se você está em Cristo, você é nova criatura. Você precisa lembrar onde tudo começou, o tipo de pecado que domina sobre você, e você deve se arrepender dele. Você deve mudar de mente em relação ao seu erro. Você agora deve pensar diferente, irmão. Deus odeia o teu pecado. Deus odeia o meu pecado. Eu e você não podemos amar aquilo que Deus odeia, mas nós precisamos odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Então esse pecado que está muitas vezes na nossa vida, nos assediando, muitas vezes sendo o Senhor sobre as nossas vidas, nós precisamos nos arrepender dele. Nós precisamos ter uma nova mentalidade em relação a ele. E depois João diz assim: olha, volta à prática das primeiras obras. Então só aqui é que nós somos finalmente orientados a voltar. Perceba que às vezes a gente está ali entristecido pelo pecado que nós cometemos e nós queremos logo voltar. Nós queremos logo começar, nós queremos logo ser reinseridos, nós queremos logo fazer tudo de novo. A palavra está dizendo: olha, antes de todas as coisas, lembra. Porque se você não trouxer isso à sua mente, isso vai tornar a acontecer outra vez. Confessa de fato qual é o teu pecado, arrependa-se, e só então volte à prática das primeiras obras. Esse voltar é resultado de nós termos nos lembrado dos nossos delitos, de nós termos nos arrependido e mudado a nossa mente em relação ao pecado, e então voltado a Deus. Se nós fecharmos a porta do pecado no momento em que ela foi aberta, e ali nós aplicarmos o sangue de Jesus, já teremos dado um grande passo para a nossa libertação. Você pode dizer amém? Então esses são passos importantes, mas não são os únicos. E a palavra de Deus, ela vai nos trazer outros ensinamentos, e eu quero ainda compartilhar com você. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, Paulo declara assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga amém.
Paulo está falando de uma verdadeira batalha que pode se dar na nossa mente. Paulo está dizendo: olha, a tua arma não é carnal. Paulo está dizendo: o teu desejo não é suficiente para te fazer livre. A tua vontade não é suficiente para te tornar livre. Existe uma batalha que se estabelece no lugar da tua mente. Paulo está falando, irmãos, de fortalezas. Paulo está falando de sofisma, de pensamentos que possam ir contrários ao conhecimento de Deus. Sabe aqueles pensamentos que ficam vindo na sua mente? Sabe aquelas mentiras que ficam vindo na sua mente? Aqueles enganos que o diabo fica colocando na sua mente? E você muitas vezes simplesmente os acata no seu coração. Paulo está dizendo para nós que nós devemos resistir a tudo isso. O objetivo de todo cristão é levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Você pode dizer amém? Mas e quando isso não acontece? E quando eu não submeto esse pensamento cativo à obediência a Cristo? Porque olha, nós precisamos entender uma coisa: nós temos uma responsabilidade. Às vezes a gente costuma dizer assim, né? Não, isso aí é culpa do diabo. O diabo está fazendo o trabalho dele. Ou você acha que há bondade no diabo? Para que foi que ele veio? Ele veio para roubar, matar e destruir. Não é verdade? E o que é que nós podemos esperar dele, se não roubo, morte e destruição? Ele está cumprindo com o papel dele. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é: você que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, diga amém. O Senhor está dizendo: você tem domínio. Amém? Então o Senhor está dizendo: olha, quando pensamentos, quando sugestões começarem a vir à sua mente, submeta-os à obediência a Cristo. Lute, guerreie. Às vezes o diabo vai se levantar e vai dizer para você assim: olha, você deve voltar para o seu vício, seja ele qual for. É nessa hora que você tem que se levantar e começar a guerrear. O diabo vai dizer: para que orar? Para que ter tempo com Deus? E aí você vai dizer: é agora mesmo que eu vou orar. E o diabo vai dizer assim para você: para que você lê Bíblia? E aí você tem que dizer para ele: fica aí olhando que você vai ver. E você vai então ler a palavra de Deus. Nós precisamos submeter os nossos pensamentos cativos a Cristo, amém? Mas quando nós não temos mais controle sobre o nosso pensamento, é preciso que se trave uma guerra espiritual, uma guerra no campo da nossa mente. Entenda uma coisa: o principal alvo do diabo é dominar a mente do homem. Porque se ele dominar a mente do homem, ele dominará todo o seu ser. É por isso que muitas vezes até em sonhos o diabo quer tomar a nossa mente, quer dominar sobre nós. Sabe, ele quer roubar a nossa sanidade. E o texto bíblico diz que nós possuímos armas espirituais para destruir essas fortalezas. Diga amém. A palavra está dizendo: existem armas que estão à sua disposição para que você destrua essas fortalezas. Fortalezas, historicamente falando, é uma referência às antigas muralhas que cercavam as cidades contra a proteção de inimigos invasores. O que Paulo está dizendo é que, espiritualmente falando, Satanás, ele pode se instalar a essas fortalezas nas mentes, tentando impedir as pessoas de ter pensamentos livres. Nós precisamos discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é do diabo e aquilo que é nosso. Nós precisamos entender isso.
É como se ele conquistasse um espaço na mente de alguém, onde ele vai tentar influenciar os seus comportamentos, palavras e atitudes. Neil Anderson define fortaleza da seguinte forma: ele disse assim: olha, é um padrão habitual estabelecido de pensamento e de conduta contra o que o indivíduo se vê virtualmente impotente para escolher ou agir. Ou seja, um padrão se estabeleceu, uma conduta se estabeleceu, e o indivíduo então ele se vê impotente de agir de maneira a esse padrão e a essa conduta que está estabelecida. Como fazer então para resolver dissipar essas fortalezas da mente? A primeira coisa, olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: use as armas espirituais que você tem. Irmão, entenda uma coisa: se o Senhor te deu armas, é porque Ele espera que você as use. Ele não te deu uma arma para ser um objeto de enfeite. A arma tem que ser de fato usada. Então use as armas que o Senhor tem colocado na sua mão. Confronte diretamente as potestades espirituais. Ordene que elas deixem a sua vida no nome de Jesus, amém? Você tem autoridade para isso. A palavra de Deus diz assim: olha, Jesus disse: todo o poder e a autoridade me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A autoridade todos nós temos, irmãos, está sobre nós. Mas muitas vezes nós não temos o poder que só é dado por meio do Espírito Santo. E você precisa então confrontar essas realidades espirituais. Você usa as armas que o Senhor lhe deu. O diabo está querendo levar você novamente para a situação de pecado. Repreenda-o no nome de Jesus. Você precisa, se levantar e de fato repreender. O diabo está te chamando para o pecado. Diga: eu repreendo você. Eu não vou para essa prática do pecado no nome de Jesus. Você ordena: Satanás, saia desse lugar, me deixe. Amém? Feito isso, renove a mente, irmãos. Renove a mente. Sabe, nesses últimos dias algumas pessoas têm me procurado e eu tenho dito para elas: vá orar. Talvez algumas possam até ficar mais ou menos assim: mas eu queria uma palavra. E o que eu quero que você entenda é que a palavra que Deus tem para lhe dar é infinitamente melhor do que a que eu posso lhe dar. Você precisa entender que você tem uma responsabilidade. Você precisa então renovar a sua mente. Olha o que Paulo disse aos Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente. Amém? Irmão, se você quer ser livre do pecado, você precisa ter uma mente renovada. E essa mente renovada, ela é renovada pela palavra de Deus e pelo Santo Espírito de Deus. A mente precisa ser renovada diariamente. Não pense que no dia que você disse sim para Jesus, tudo se resolveu na sua vida. Você precisa diariamente renovar a sua mente. O lugar que o diabo um dia se instalou na nossa mente precisa ser tomado e precisa ser renovado. Você não pode ficar permitindo que o diabo fique sugestionando na sua mente. Você tem que guerrear. Você tem que se levantar e renovar a sua mente pela palavra. Se hoje existe uma fortaleza mental na sua mente, é porque a sua mente foi cheia de informações erradas. E agora você precisa remover esses pensamentos e colocar no lugar os pensamentos de Cristo. Amém? Os pensamentos, muitas coisas contrárias aos pensamentos de Cristo vão se acomodando na nossa mente. Vão tomando um lugar
lugar na nossa mente. E não vai demorar muito. E você vai começar a pensar mais ou menos assim: eu sou imprestável. Eu não presto para nada. Eu não sei de nada. O mundo é dos mais espertos. Então eu preciso agir como o mundo age. Porque senão eu vou ficar para trás. Não é assim que muitas vezes acontece? Você vai ser dirigido a mentir, a fazer trambiques, a fazer trapaças. Se estes e outros pensamentos parecidos forem instalados na sua mente, você precisa confrontá-los. Diga amém. Irmãos, eu tenho estado convicto de algo na minha vida. Eu sei que enfermidades, seja elas de que ordem ou origem forem, elas podem alcançar a vida de qualquer ser humano sobre a face da terra. Qualquer, a mim e a você. Mas de uma coisa eu tenho estado convicto e eu tenho plena certeza, porque a palavra de Deus, ela me faz entender assim, que pelo Espírito de Deus eu posso vencer toda ela. Como é mais fácil, irmãos, vencermos as mazelas da nossa vida quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando você tem a mente de Cristo, muitas vezes o diabo vai soprar para você, dizendo: você não vale nada. Quantas vezes esse não é o sentimento do seu coração? Às vezes você pode olhar para a sua vida e dizer assim: poxa, eu já tenho tantos anos e não tenho nada na minha vida. Construí nada. Para que eu sirvo? Você já parou para pensar que muitas vezes essas coisas vão caindo no nosso coração e vai tornando a nossa caminhada pesada? De forma que pequenas coisas começam a se acumular esse tipo de pensamento, e daqui a pouco a gente esqueceu quem a gente é. Esqueceu quem a gente é. E aí a palavra de Deus está dizendo para nós: olha, Satanás, ele quer entrar na tua mente, irmão. Satanás, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, não há verdade no diabo. Até quando ele faz uso da palavra, ele faz para trazer destruição. Você lembra quando ele tentou Jesus? Ele estava fazendo uso da palavra e aquilo que ele estava dizendo era verdadeiro, mas a maneira como ele emprega trazia uma mentira. Então a palavra de Deus, ela está dizendo para nós que nós precisamos de fato estar dispostos a mudar de mente, a renovar a nossa mente. Olha, nós precisamos ir além daquilo que a gente simplesmente muitas vezes fala. Nós precisamos crer de fato que somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Entenda uma coisa: a ansiedade, ela pode bater ao seu coração, mas se você tem a mente de Cristo, ela não vai permanecer. Agora, se você quiser começar a dar ouvidos ao diabo, não só vai permanecer, como vai destruir você. Você tem o Espírito Santo de Deus, diga amém. Nada é maior do que o Espírito Santo. Você lembra quando quiseram fazer de Jesus rei? Porque às vezes o diabo, ele vai agir de uma forma inversa. Às vezes ele vem para nos abater, mas às vezes ele vem para nos exaltar, porque quando ele nos exalta, ele nos abate. Quiseram fazer de Jesus rei. Jesus disse: ei, o meu reino não é desse mundo. Jesus sabia
E nós precisamos ter a mente de Cristo para sabermos quem nós somos, amém? Olha, quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz, nós nos tornamos filhos de Deus, amém? Se somos filhos, nós temos uma nova identidade. Eu gosto, sabe, quando o Hermínio ele diz assim, quando você quiser fazer uma cura interior, não volte ao passado, volte à origem. Qual é a diferença de você voltar ao passado e você voltar à origem? Quando você volta ao passado, você volta ao lugar da dor. Mas quando você volta à origem, a Bíblia diz que desde antes da fundação do mundo, você já havia sido eleito em Deus. Aí você começa a entender, olha, mas me rejeitaram, me maltrataram, sabe, cuspiram em mim, me ofenderam, mas antes de tudo isso, o Senhor já tinha te elegido. Irmão, você tem uma escolha, eu tenho uma escolha. O que eu e você precisamos é ter uma mente renovada. Se nós tivermos uma mente renovada, nós vamos experimentar daquilo que a palavra de Deus diz. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? O filho é herdeiro, irmão. E muitas vezes nós estamos querendo, sabe, como Hermínio diz, fazer campanha, mendigando, receber aquilo que já é nosso por herança. Nós somos herdeiros, diz a palavra, nós temos ricas promessas para nós. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo disse isso a Romanos. Perceba, Paulo está dizendo assim, olha, eu sou miserável mesmo. Eu não faço o que eu quero eu não faço, eu sou carnal. Está lá em Romanos 8,15. Mas agora em Romanos 8,17 ele está dizendo, olha, mas eu sou filho. E eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Perceba, ele não fica simplesmente na sua carne. Ele está dizendo algo mais profundo e algo maior. E Paulo está dizendo, então eu vou trazer à minha mente aquilo que pode me trazer esperança. Paulo diz, olha, nós fomos justificados e já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. A condenação, irmão, não é o teu lugar. O Senhor, Ele já cravou lá na cruz a tua libertação, amém? Nós somos santuários do Deus vivo. O Espírito de Deus habita dentro de você. Se nós entendermos isso, irmãos, se você entender que Ele está aí dentro, se você deixar Ele vir para fora, todas as vezes que pensamentos do tipo Deus não me ama, eu sou um miserável, tudo dá errado na minha vida, renova a mente. Diga, eu sou amado, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro, eu sou aceito. Aí alguém pode levantar e dizer, olha, mas nada disso parece. Isso é porque os seus olhos não conseguem ver. Porque eu não vejo por vista. Eu não me guio por aquilo que os meus olhos veem. Mas eu sou guiado pelos olhos da fé. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela, você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Aleluia. Tome posse disso na sua vida. A Bíblia vai dizer para nós em Hebreus 4,15 que Jesus ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas não pecou. Sabe aquilo no que você é tentado? Cristo também foi. É isso que a Bíblia está dizendo.
Ah, mas a Bíblia não mostra para mim, mas ela está declarando aqui. Ah, o teu pecado qual é? O teu pecado é o alcoolismo. Ele também foi tentado nessa área, mas ele não pecou, ele venceu. Ah, o teu pecado é o quê? É a pornografia. Ele também foi tentado, mas ele venceu. Seja lá qual for a área, a Bíblia está dizendo, ele conseguiu, ele era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele venceu. E qual é o segredo de Jesus sobre o pecado? Lucas 4 nos diz que o que garantiu a vitória de Jesus sobre o pecado não era o fato de ele ser o Filho de Deus, mas o fato de ele ser cheio do Espírito Santo, dele ser pleno do Espírito Santo. Você quer vencer o pecado, irmãos? Seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, ele não nos dá o Espírito por medida, amém? E ele disse, olha, eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne, não está sobre todos nós. Sobre todos nós. Ser cheio não se trata de um evento, é estilo de vida. Às vezes você vem nesse lugar, experimenta o poder de Deus e acha que está cheio. Nem demora muito, chega em casa, cai de novo. É estilo de vida. Entenda uma coisa, quando Jesus ele foi para o deserto, ele não foi para ser cheio, ele foi porque era cheio. E às vezes a gente acha que não, né? Eu estou no deserto. Se você está no deserto, é porque Deus tem propósito com você. Amém? Ele foi cheio e permaneceu cheio todos os dias. Eu quero dizer para você, o Senhor está lhe convidando hoje a vencer o seu pecado, a vencer aquilo que te domina, a vencer aquilo que te aprisiona. E só há uma maneira: seja cheio como Jesus foi. Agora, eu quero chamar a sua atenção para pequenos pecados e grandes pecados. Jesus disse assim, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Diga amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: não existe carne que suporte muito tempo a tentação. Uma hora ela vai fraquejar. Amém, irmão? Então entenda uma coisa: não adianta você orar e ao mesmo tempo você dar lugar à carne, irmão. Jesus está dizendo, ore, mas vigie. Você tem que orar e você tem que ser vigilante. Você não pode dar brecha. Aí você está orando e você sabe que você tem um problema com a pornografia. Aí você termina de orar, vai pegar o celular e vai entrar na internet. Você está louco? Vai jejuar, vai vigiar. Você precisa resistir. Você sabe que você tem problema com algo, você não pode passar na frente do boteco do Zé. O que é que você está fazendo lá? Ah, pastor, mas eu tenho que andar, fazer uma volta muito grande. Faz 2, faz 3. Vigia. Porque não existe carne que suporte muito tempo a tentação. Uma hora ela vai cair. Pastor, eu estou orando, eu não sei o que está acontecendo. Você está vigiando? Porque o que Jesus está dizendo, vai ser inútil você orar e não vigiar. Você tem que vigiar, tem que ter vigilância e oração, amém? Olha, o nosso espírito, ele está regenerado. Ele não tem qualquer problema com as pressões do mundo, nem mesmo com as tentações. O espírito não está nem aí para isso. A Bíblia está dizendo, o teu espírito está pronto, diga amém. Mas da carne a gente precisa cuidar. A carne não se converte nunca e nem pode ser melhorada. A carne é tão maligna que tem que morrer. É por isso que Jesus disse
disse: eu vou dar um novo corpo para vocês, porque esse tem que voltar para o pó. Então, irmão, mata a tua carne. Quando Paulo entendeu isso, ele disse: eu esmurro o meu próprio corpo. Você consegue imaginar? O que Paulo está dizendo é, quando ele estava querendo ir, ele começava a se bater. Eu não vou, eu não posso, eu resisto, eu não quero, eu não aceito. Irmão, você tem que lutar. Você não pode ser um crente frouxo. Lute. Você tem armas espirituais, a palavra de Deus está dizendo. Você tem que matar a sua carne. Você tem que negar todos os apetites da sua carne, todas as paixões da sua carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e tudo mais que contrasta com a verdade de Deus para a sua vida. Mate. A carne conduz ao pecado, e o pecado à morte espiritual, e este ciclo vai desencadear um cativeiro moral e espiritual. Moral e espiritual. É preciso deter o pecado logo na raiz, antes que ele tome maiores proporções. Se conseguirmos romper com o erro logo quando ele brotar na nossa mente, rejeitando com veemência, confessando a palavra de Deus, buscando a ajuda de alguém, a gente vai vencê-lo. Diga amém. Quando vier na mente, irmão, corta logo. Não fica alimentando. Quando vier na mente, começa a abrir a Bíblia, começa a confessar a palavra. Começa a ler a palavra em voz alta. Deixa a palavra de Deus entrar e penetrar no seu coração. Busca a ajuda de alguém. Principalmente hoje que está tão fácil. Manda um zap, manda uma mensagem. Me ajuda, me socorre. E aí você vai vencer. O pecado vem como uma consequência natural de o termos estimulado. Você sabia disso? Por que é que você peca? Porque você estimula o pecado. Porque quando ele vem na tua mente, ao invés de você matar, você fica pensando: e se fosse? E se acontecer, como é que não será? E você começa a alimentar isso. Começa a alimentar, daqui a pouco você já sabe para onde é que você foi levado. Cantares de Salomão 2,15 diz assim: olha, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então grave bem isso. Os pecados geralmente começam a partir de pequenas coisas. Por isso, um exercício que podemos fazer na nossa mente é caçarmos estas raposinhas que vivem espreitando a nossa vida espiritual. Mata. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Então olha, não brinque com o pecado, porque o pecado pode te matar. Averigue e trate os pequenos pecados da sua vida antes que eles se tornem grandes, e você se veja num cativeiro espiritual. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas ele também disse: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Declare isso, diga: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, amém? Se coloca de pé aí no nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você hoje. O Senhor quer derramar algo sobre a sua vida, mas isso não anula a sua responsabilidade.